Olá, boa noite. Me chamo Caio Maurício e hoje irei falar de um dos temas que praticamente define a geografia no seu todo, em particular sobre o relevo brasileiro. Iremos falar sobre os autores, sobre os fatores, sobre características, tipos que podem existir e algumas perguntas que nos fazemos assim ao longo do tempo. Será que isso? Será que aquilo outro? Ou aquela pergunta: será que o Brasil tem montanha? Vamos descobrir agora. Mas para começar, a gente primeiro tem que saber que diacho é um relevo, né? A gente sempre conversa, sempre pergunta a um amigo, um colega, que diacho é um relevo. Relevo é um modelo de superfície do planeta Terra. Opa, então quer dizer que nós estamos em cima de um relevo. Vamos também descobrir qual, né? Isto é, as formas que a camada externa apresenta devido às ações dos agentes internos, endógenos e externos, exógenos. Os endógenos a gente compreende aquela questão do tectonismo de placas, que pode tanto separar como dividir. Ou seja, convergir e divergir. Convergir é quando uma placa se choca com a outra e divergir é quando uma placa se separa com a outra. Então, com essa compreensão, entendemos que o relevo ele se forma a partir disso daí, dessa, dessa convergência ou talvez dessa divergência de placas. E os agentes exógenos, que é o tempo, o clima, ou seja, a chuva, o sol, os animais, nós mesmos que modificamos, nós seres humanos que modificamos o relevo, são esses agentes que podem modificar toda a sua estrutura, que podem alterar a sua composição ou não. Então a gente faz parte desse processo de definição do relevo, ou de certa forma de modificação desse relevo, uma modificação dessa paisagem. Mas para a gente entender o que é um relevo, entender os tipos de relevo, esses três caras aí nos ajudaram de forma extraordinária a entender a dinâmica desse relevo, como é que ele se forma, processos, tipos, dentre outros estudos que eles nos apresentaram que foram maravilhosos para a geografia e principalmente para a área da geografia física, que é o nosso querido Haroldo de Azevedo, nosso outro querido Aziz Abissaber e nosso outro querido também, Júlio de Royce. Três monstros da geografia física que nos trouxeram toda essa compreensão, todo esse intelecto para entender esse tema maravilhoso que define a geografia, que é o relevo. Eles, com esses estudos, nos caracterizaram como é o relevo e sua formação. Só que claro, que cada autor ele tem sua peculiaridade para explicar como o relevo foi formado. E esses autores, ao longo do tempo, foram juntando um estudo do outro para dizer quais são as principais formas de relevo. E aqui nessas características iremos compreender. O relevo brasileiro é caracterizado por baixas e médias altitudes. As formas de relevo predominantes são os planaltos e as depressões. Formações de origem cristalina, origem sedimentar. Ou seja, a gente tem que compreender os materiais que compõem esse relevo, que ele pode dizer que pode ser mais resistente ou menos resistente. Ambos ocupam cerca de 95% do nosso território. Caramba, eles ocupam bastante área, hein? As planícies de origem sedimentar ocupam aproximadamente 5%. Mas, claro, todos eles têm seu papel, todos eles têm sua formação, o tipo de material e todo um processo diferente. Ou seja, todos eles são particulares, mas, claro, nenhum é mais ou menos importante do que o outro. Vale salientar isso. Aqui eu gostaria de trazer um trabalho do nosso monstro que eu citei lá há pouco tempo, Júlio de Royce. Como ele caracterizou, como ele compreendeu toda a formação do relevo. E você pode ver nessa imagem o que o trabalho dele trouxe para sabermos os tipos de planalto, de planícies, de depressões existentes no Brasil, no nosso relevo brasileiro. E isso é perfeito, porque agora sim podemos entender
onde estamos, que tipo de relevo compõe a nossa região, que tipo de relevo pode ser propício para morar ou não, inúmeros fatores. Ou seja, é um grande presente que Jurandir Rois, Haroldo de Azevedo e Aziz Abissab ao longo do tempo nos deu. Bom, mas temos que indagar algumas perguntas sobre o relevo que é primordial para a gente entender sobre esse tema maravilhoso. E podemos citar algumas influências que esse relevo pode ter. Será que o relevo tem influência na sociedade? Tem, de certa forma. Como? Ela pode nos dizer que, que determinada sociedade mais privilegiada, ou seja, com melhor condição financeira, pode morar em um relevo que seja menos propício a certas ações do tempo e do clima? Pode. Ou seja, muitas pessoas ali moram em Boa Viagem, são aquelas pessoas que têm condições financeiras, elas moram em planícies. Outras pessoas moram em determinados lugares com condições um pouco altimétricas e com áreas um pouco elevadas, só que com maior instabilidade. Ou seja, são as pessoas que têm menos condição social. Então, o relevo em si ele pode também trazer esse entendimento de tal pessoa por tal condição mora em tal lugar, tal pessoa por tal condição mora em outro lugar. É uma compreensão bastante importante e bem legal de se saber. Pode influenciar no clima e tempo dos locais? De certa forma, sim. Mas, claro que é uma influência não tão grande. A gente pode citar ali o planeta Borborema nas questões das chuvas orográficas, já que quando a nuvem ela ganha uma certa altitude, ela ali resfria e precipita, e o que passa dela é apenas um vento quente e seco. E nesse caso, a chuva ali no Planalto Borborema, ela precipita porque a altura do Planalto é muito grande. Ou seja, nesse fator, ele faz com que a chuva tente ultrapassar ele e, como consequência, ela acaba precipitando lá no Planalto, mas quando passa o que poderia ser só umidade para a área do sertão, acaba passando apenas um vento quente e seco, ou seja, causando algumas diferenciações climáticas na área do sertão. É claro que a gente vale compreender que, por esse relevo, por mais que a chuva precipite lá, também pode se passar umidade por ele até chegar no sertão. Esse processo pode se ter? Sim. Ou seja, até nessa dinâmica o relevo é bastante importante para a gente entender que ele pode nos dar uma condição melhor ou não social. Mas, claro, a gente tem que entender as peculiaridades para não afirmar questões negativas e questões positivas, mas sim afirmar que aquilo pode definir uma condição permanente para o homem. Será que existem outras formas de relevo? E essas formas poderão influenciar a altitude do lugar? Sim, claro, existem outras formas de relevo, existem serras, existem morros, existem outros tipos de relevos que a gente sai desvendando Brasil afora, mas claro, eles têm sua peculiaridade, tem uma altitude maior, uma altitude menor, vai depender de como ele está se colocando, vai depender da dinâmica que transformou ele. O material de formação pode influenciar na resistência a fatores exógenos? Sim, claro, como eu citei no começo, pode influenciar totalmente. É uma afirmação totalmente correta, porque se ele for cristalino, ele tem uma maior resistência, se ele for sedimentar, ele tem uma menor resistência. E calma aí, eu falei uma indagação bem no começo do vídeo e vou responder. O Brasil não existe montanhas. Existiam no passado, mas atualmente não existe. Por quê? Porque montanhas ele é de um fator endógeno e é por conta da convergência de placas. Ou seja, quando há uma contínua convergência de placas, há um dobramento, ou seja, a continuidade, ou seja, aquilo ali vai ser um dobramento moderno. E o que a gente tem aqui no Brasil são dobramentos antigos. Ou seja, em uma era de muito tempo atrás, tivemos montanha. Ou seja, o Brasil teve montanha, mas hoje não. Entendeu? Então, eu deixo isso aqui, essa gama de conhecimento. Espero que tenham gostado. E é isso aí, gente. Valeu, falou. Tamo junto.